Hoje, em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos estar falando a respeito da fé de uma mulher que até então não era mãe, mas que o Senhor estava gerando o sonho dela. Amém? Que essa manhã não venha a ser diferente aqui no nosso meio, que o Senhor possa estar gerando sonhos. Mamãe, você, qual é o seu sonho? Qual é o voto que você tem feito a Deus? Toma posse da sua vitória. Amém? Ainda que o inimigo vai se levantar, como nós vamos ver aqui no texto. Pessoas vão se levantar contra ti para te afrontar. Mas o nosso Deus é maior, suficientemente capaz. O nosso Deus é aquele todo-poderoso, que faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É nesse Deus que nós temos depositado a nossa confiança. Amém? Então vamos lá, nos diz assim um texto do Senhor. Houve um homem de Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Ileu, filho de Toiú, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Pai, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar na tua casa mais um dia, hoje um dia especial, no qual comemoramos o Dia das Mães. Que o Senhor possa estar abençoando poderosamente as tuas filhas, meu Pai, aquelas que já são mães, aquelas que ainda estão
estão nos planos de Deus. Deus está gerando filhos, Deus já está providenciando a bênção. Aquela, meu Pai, que entrou aqui nesta manhã entristecida por falta da sua mãe, mas que teu Espírito Santo Consolador possa estar fortalecendo, meu Pai. Fala conosco nesta manhã, eu me coloco somente como um servo. Cada vez mais eu venho a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, que a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que essa palavra que será ministrada possa entrar nos corações, meu Pai, possa dar um renovo, possa dar um levante, possa trazer esperança, possa trazer alegria, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque nós estamos diante do Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, meu Pai, e que nós possamos sair da Tua casa nesta manhã, edificados, fortalecidos, restaurados, para louvor e glória do Teu nome, é que nós oramos assim, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, querido? É uma passagem bastante conhecida, já ouvimos várias ministrações a respeito desse texto, mas eu creio que cada vez que esse texto ele é lido, ele é ministrado, Deus ele acrescenta algo novo no nosso coração. A palavra de Deus diz que Ana era uma mulher estéril, tinha sua oponente ali, a sua rival, que era Penina, que sempre a provocava, mas a todo ano eles subiam para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, para ofertar a Deus. E assim não era diferente. Sempre quando Penina tinha a oportunidade de encontrar com Ana, afrontava, zombava dela. Porque Penina, como nós lemos aqui, tinha vários filhos. A Bíblia não diz quantos filhos tinha Penina. E Ana não tinha nenhum. Mas Ana, a palavra de Deus diz que, do versículo 1 ao versículo 5, Eucana tinha temor a Deus, pois oferecia sacrifício todos os anos. Mas Ana precisava usar sua fé para o milagre acontecer. Ela se apoiava na fé do seu marido. Todo ano ela ia, como obediência, como tradição. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela tinha um desejo no seu coração. Ela tinha um sonho de ter um filho. Assim como toda mulher, né, almeja isso. A mulher ela vai crescendo, vai ficando jovenzinha, já vai sonhando, vai colocando, né, já vai planejando, porque ela deseja um dia se casar, formar sua família, ter filhos. Esse é o desejo da mulher. E eu fico imaginando Ana em ver Penina, sua oponente, ali cheia de filhos, e Ana ficava colocada de lado, não é isso? A palavra de Deus diz que os homens eles tinham um local para ficar, as mulheres tinham outro local. Eu fico imaginando Ana ali naquela situação, vendo as outras mulheres com filho e ela só pela misericórdia, só contemplando. Então, do versículo 6 ao versículo 8, por muitos anos, Ana vivia esse sofrimento. Eucana não conseguia ajudá-la e ainda julgava Ana por isso. Não julgue a dor de ninguém, mas seja um instrumento de fé para o seu próximo, querido. Não julgue seu irmão, sua irmã, porque só Deus sabe, só ela a pessoa e Deus sabe o que eles têm passado. E muitas vezes nós queremos julgar, nós queremos nos levantar para apontar dedo. Não faça isso. Ajuda, que você possa ser um instrumento de fé na vida do seu irmão, na vida do seu próximo. Do versículo 11 ao versículo 9, é aqui que eu vou me basear, porque é aqui que vem a chave da vitória. Ana, ela tomou uma posição. Não quero mais ficar me apoiando na fé do meu marido. Cada um de nós temos que ter a nossa própria fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não se apoie na fé do pastor, não se apoie na minha fé, não se apoie na fé do seu marido, a esposa. O marido não se apoie na fé da sua esposa. Você tem que ter a sua fé, você tem que crer que Deus é suficientemente capaz. Se Ele fez na vida do meu irmão, Ele vai fazer na minha vida. Porque o Deus é o mesmo. E aí Ana, ela toma uma posição. Ela não quero mais viver nessa mesmice de ano após ano, subir para adorar meu Deus, e a minha oponente ali fica me zombando, fica zombando de mim, fica me afrontando. Olha só meus filhos, você, cadê seus filhos? Passa ano após ano e você vem, não tem nada. Você é uma mulher estéril, você é uma mulher que não produz, você não frutifica. Eu creio que Ana, ela, no seu interior, ela ficava muito chateada, triste, angustiada. Tanto é que o semblante dela não era o semblante de uma pessoa
alegre, era um semblante triste, uma pessoa que só andava cabisbaixo, porque a tristeza produz isso no ser humano, querido. E aí Ana, ela toma uma posição, num ato de fé, a oração e o voto de Ana. Aí vem a chave da vitória. Ela faz um voto ao Senhor, ela se prostra diante de Deus, não é isso? Ela se quebranta diante de Deus, ela se humilha diante de Deus, e a palavra de Deus diz lá no Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantados, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Deus, ele se agrada quando um servo se humilha diante dele, quando uma serva se humilha, se quebranta. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Isso que Ana deveria ter colocado no seu coração: eu não quero mais ser humilhada, eu não quero mais ser afrontada. Eu creio que a partir de hoje, e era o desejo daquela mulher a ter um filho, mas interessante que ela faz um voto com o Senhor: olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der condições de eu gerar um filho no meu ventre, eu vou entregar ele para o Senhor, para a tua obra, servir a tua casa. Esse foi o voto de Ana. E muitas vezes, querido, nós fazemos voto com o Senhor que nós esquecemos. Quantos votos nós já fizemos ao Senhor? Será que nós temos cumprido esse voto ou esquecemos? Ana poderia muito bem, quando foi abençoada por Deus, quando gerou seu filho, ela poderia ter se esquecido do voto, mas não, ela não esqueceu. Voto é um ato de fé, querido. Se você tem fé no seu coração, se você fez um voto com o Senhor, tome posse, mas não deixa de fazer, não deixa de cumprir. Não fala somente, você tem que fazer. Não, Senhor, aqui ó, gerei, o Senhor gerou o filho no meu ventre, e hoje eu estou trazendo para servir na tua casa. Do 12 ao 16, vai ter momento em nossas vidas que vão criticar a nossa fé e tentar nos desanimar, mas devemos perseverar e crer no poder da oração. Quando ele começa a observar a Ana e falou: tu estás embriagada, aparta de ti essa bebida forte. Ela falou: não, meu Senhor, eu não bebi, eu não tomei bebida forte. Mais uma vez ela estava sendo afrontada ali agora por um sacerdote, julgando Ana. Aquela mulher, ela estava com seu coração, meu irmão, só a misericórdia. Só ela e Deus sabia como estava a situação daquela mulher. E ela vai falar: filha de Belial. Ela não é filha de Belial. Filha de Belial é uma pessoa que é uma pessoa indigna, é uma pessoa que é uma pessoa má, é uma pessoa que não condiz com a palavra do Senhor. Essa é filha de Belial. Então ela falou, lá do 17 ao 20, Ana tomou posse da palavra do profeta, quando ele fala: então o Senhor te conceda a sua petição. Ela tomou posse daquilo que o profeta Eli falou para ela. Ana tomou posse da palavra do profeta Eli e se alegrou crendo no milagre, e foi o que aconteceu. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20, parte B, diz assim: porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O semblante de Ana, quando Eli fala para ela: vai então e o Senhor te conceda a tua petição, a palavra de Deus diz que o semblante daquela mulher já era um semblante totalmente diferente. Aquela mulher, ela tomou posse daquilo que o profeta havia falado para ela. E muitas vezes, querido, nós preferimos às vezes ficar em casa ou estar em qualquer outro lugar do que estar na casa do Senhor. Às vezes nós deixamos de ouvir uma palavra profética na nossa vida e perdemos nossa bênção. O lugar de estar, querido, é na casa do Senhor, porque é aqui que Ele ordena a sua bênção. E muitas vezes nós preferimos estar em qualquer outro lugar do que na casa do Senhor. Às vezes à frente de uma televisão, vendo coisas que não vão edificar, que a palavra de Deus já diz que o mundo jaz do maligno, querido. E Ana tomou posse daquela palavra do profeta Eli na vida dela. E a palavra de Deus diz, quando ela vai para sua casa, vai se deitar com seu marido, e ali ela concebe, não é isso? Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi.
Interessante que a palavra de Deus diz que o Senhor, lá no versículo 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. A Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. O Senhor não tem esquecido de você, meu irmão e minha irmã. Toma posse disso, o Senhor não se esqueceu de você. Às vezes você está passando por luta, por dificuldade, mas o Senhor não se esqueceu de você. No momento exato, Ele vai entrar com a provisão, Ele vai te dar a vitória. Aquilo que você tem colocado no seu coração, o que você tem colocado no seu coração? Qual é o seu sonho, qual é o seu desejo? Você tem apresentado diante de Deus? Ou simplesmente tem falado, não, Deus sabe o que eu tenho passado, Deus sabe o que eu tenho enfrentado. Sim, Ele sabe, querido, mas Ele quer que você se prostre diante dEle, se quebrante diante dEle, se humilhe diante dEle, para que Ele possa ver como está a tua fé. Como está a sua fé? E Ana tomou posse disso, querido. E aí ela concebe, recebe a sua bênção, depois ela volta, tem um período que a criança tem que ser desmamada, e ela deixa passar esse período, e ela depois vai subir de novo, no ano seguinte, e ela chega para o Eli, e traz até a memória de Eli. Lá no versículo 26, ela diz assim, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Ana cumpriu o voto que foi feito ali. Deus abençoou. Deus honrou a fé daquela mulher. Aquela mulher, mesmo sendo afrontada, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo as pessoas se levantando contra ela, julgando ela de tal forma, ela não desistiu. Ela não desistiu, querido, do seu sonho. Então não desista do seu sonho. Qual é o seu sonho? Irmão João, tem tantos sonhos, você tem apresentado diante de Deus. Efésios 3:20 vai nos falar assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ou sonhamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O nosso Deus é suficientemente capaz, meu irmão e minha irmã. Não fica aí com dúvida, mas será que Deus vai me dar essa bênção? Será que esse sonho vai ser realizado? Não fica com dúvida, porque dúvida não provém de Deus. Ou você crê em Deus ou você não crê. Sim, não, o que vem disso é da parte maligna. Você tem que ter a convicção no Deus no qual você serve, meu irmão e minha irmã. Você tem que ter a convicção. Não deixe o inimigo roubar o seu sonho. Ainda que você tenha sido afrontado dia após dia, às vezes na sua vizinhança, às vezes no seu local de trabalho, às vezes até mesmo no meio da sua família. Não deixe, não desista, não deixe o diabo roubar a sua bênção. A palavra de Deus diz, Jesus falou, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós não ouvimos mais falar, eu fico imaginando aqui a cara de Penina, aquela que afrontava a Ana todo tempo. Aquela que zombava de Ana. A palavra de Deus não diz mais sobre Penina. Eu fico imaginando Penina, quando vê no ano seguinte, Ana, aquela mulher que até então era estéril, uma mulher que não frutificava, era uma mulher oprimida, era uma mulher triste. Eu fico imaginando a cara de Penina quando vê Ana entrando lá pelo templo, carregando o seu filho, algo mais precioso, aquilo que ela almejava, aquilo que ela sonhava. Eu fico imaginando a cara de Penina. É assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus faz, Ele honra. Ele honra aquele que tem sido humilhado, Ele vai honrar, vai exaltar, vai glorificar. E Ana, ela foi exaltada, sabe por quê? Porque ela não desistiu do seu sonho, ela não desistiu daquele maior desejo que ela tinha, que era de dar luz. Então não desista, meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo roubar a sua bênção. O Senhor, Ele está gerando
O seu sonho, a sua bênção está sendo gerada por Deus. Não deixe o diabo roubar. E a gente vai ver que é interessante lá no capítulo 2, para finalizar, lá no versículo 21, diz assim, olha como é que Deus faz. Ela tinha pedido um filho. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Até então aquela mulher que os olhos, naturais, os olhos daquelas pessoas na época, essa aí não tem jeito, essa aí não vai produzir nada, essa aí não vai frutificar, essa é uma zero à esquerda. Essa mulher, além de Samuel, ela teve 3 filhos e 2 filhas. É assim que Deus faz, querido. É assim que Deus faz. Além daquilo que pedimos ou pensamos, ela pediu um filho. O Senhor deu mais 5. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Deus maravilhoso. Um Deus que tem contemplado as nossas orações. Não desista. A sua caminhada está sendo árdua, está sendo triste, está sendo de afronta. Você tem se sentido amargurada. Você tem se sentido aflita, angustiada. Lance tudo isso aos pés do Senhor. Não fica murmurando. Olha lá, a Penina tem 10 filhos, eu não tenho nenhum, Senhor. Poxa, todo ano eu estou aqui, nada acontece. Não murmure não. Peça, Senhor, misericórdia da minha vida. Esse é o meu desejo, Senhor. Esse é o meu sonho. Chore mesmo. Faça como Ana fez, ela não tinha nem mais força para falar. Só seus lábios se movimentavam. E por causa disso ela foi julgada pelo sacerdote ali. Não, Senhor, eu não estou embriagado. Muitas vezes as pessoas também vão te julgar. Olha lá, irmão tal, tá vendo? A irmã tal, tá vendo? Deixa falar, meu irmão. O importante é o que você pensa, é o que você é o que você tem apresentado diante de Deus. E num devido tempo você vai cantar o hino da vitória. No devido tempo você vai cantar o hino da vitória. Enquanto Ana vivia uma vida de lamentação, apoiada na fé do seu marido, nada acontecia. Mas no dia que ela entendeu a fé como propósito, sua vida mudou, pois era exatamente o que Deus esperava dela. Use sua fé e creia no poder de Deus. Foi isso que Ana colocou no seu coração. Use a sua fé. Não se apoia na fé de ninguém, querido. Use a sua fé. Como está a sua fé? Jesus falou, se nossa fé for no tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Então não se apoie na fé de ninguém, querido. Tome uma posição. A palavra de Deus diz o que nós temos que fazer, a nossa parte, nós temos que fazer. Deus, Ele fala sempre para nós, esforça-te, tem bom ânimo, que eu serei contigo. Esforça-te. Não é deixar de vir à casa de Deus, não é deixar de orar, não é deixar de meditar na palavra, não. Faça a tua parte, busca o Senhor, se consagra, leia a palavra do Senhor, se fortaleça na parte espiritual. Ana estava enfraquecida, seu semblante era triste. Depois que ela se alimentou, além do alimento material, tem um principal alimento para a nossa vida, que é o alimento espiritual. Você tem se alimentado espiritualmente? Como você está? Ou você está debilitada? Eu estou tantos anos pedindo essa bênção, eu até vou jogar a toalha, estou desanimado. Quem vai bater palma vai ser o inimigo, querido. Quem vai bater palma vai ser o inimigo. Porque ele vai tirar mais um soldado do meio ali do combate. Tem muitos aí caindo por terra, porque tem desanimado, tem deixado de buscar o Senhor, tem deixado de fazer propósito, de honrar propósitos que foi feito com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que nesta manhã nós possamos tomar como exemplo a vida dessa mulher. Foi humilhada, escarneceram dela, mas ela não desistiu. Ela não desistiu do seu sonho, ela não desistiu da sua bênção.
ela tomou uma posição, ela buscou o Senhor, ela foi no melhor lugar, que era na casa de Deus, se humilhou diante do Senhor, se prostrou diante de Deus, chorou amargamente, e Deus a exaltou, Deus honrou a fé daquela mulher. É o que Ele fala para nós nesta manhã: minha irmã e meu irmão, não desista. Eu não sei como está a sua caminhada, eu sei como está a minha caminhada, mas eu também tenho recebido pedradas, tenho sido afrontado, mas eu deposito tudo isso aos pés do Senhor, e num devido tempo, eu sei que Ele vai exaltar, assim como Ele exaltou Ana, com certeza Ele vai exaltar cada um de nós. Então se coloque diante de Deus, não se afaste da presença do Senhor. Muitos aí um dia estiveram aqui conosco, faziam a obra, trabalhavam em ministério, né? Assim como um desejo de Ana: olha, meu filho agora vai trabalhar na casa do Senhor, ele vai ser usado por Deus. E Samuel, se a gente for ver sobre a vida de Samuel, ele foi um grande homem de Deus, ele foi profeta, ele foi juiz, ele teve o privilégio de ungir Saul e Davi, foi um grande servo do Senhor. Quantos aqui já passaram, querido, hoje estão aí desviados, estão afastados do caminho do Senhor, voltaram aí para os prazeres, para os manjares mundanos. Mas meu irmão e minha irmã, se você fizer, eu tenho certeza, se você fizer como Ana fez, se você fizer um propósito com Deus, orar a Deus, colocar a vida do seu filho, colocar a vida do seu marido, ou o marido colocar a vida da sua esposa, eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé, Deus ele vai ouvir o seu clamor, e Ele vai responder no momento certo. Porque não tem como, querido, a palavra de Deus diz que aquele que já pisou no santo do santo, e em outro lugar não pode estar. Nós não podemos nos conformar em ver nossos filhos desviados do caminho do Senhor. Um dia eles estiveram aqui, na casa do Senhor, e nós não podemos ficar batendo palma. Coloca diante do Senhor, se quebranta diante do Senhor. Eu tenho certeza que assim como um filho pródigo, um dia nós vamos ver nossos filhos, vocês vão ver seus filhos entrando pelas portas ali, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor, eu voltei, porque o mundo jaz do maligno, o mundo não tem nada para oferecer. Eu tenho certeza que o Senhor vai receber de braços abertos. Então, meu irmão e minha irmã, tome posse dessa palavra. E se tiver alguma mãe nesta manhã aqui amargurada, entristecido, se tem alguma mãe aqui na mesma situação de Ana, que tem sido afrontada, que tem sido julgada, o inimigo tem se levantado para zombar, para caçoar, eu peço que você venha aqui ao altar do Senhor, se quebrante diante do Senhor, apresenta essa afronta do inimigo, apresenta qual é o seu sonho, qual é o desejo do seu coração. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Levante-me, meu irmão, minha irmã, venha ao altar do Senhor, apresenta diante do Senhor. Nosso pastor vai estar orando pela sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrar melhor aquilo que eu não consegui falar. Eu tenho certeza que durante a semana o Espírito Santo ele vai ministrar o seu coração. Mas não desista. Continue orando. Continue apresentando o seu sonho diante de Deus. Que num devido tempo a sua bênção vai chegar, assim como chegou na vida de Ana. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Venha, se você quiser vir ao altar do Senhor, não fique com vergonha não, meu irmão e minha irmã. É você e Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.